E aí, vamos mergulhar num dos algoritmos de ordenação mais elegantes que existem. Hoje, a gente vai desmontar peça por peça o heap sort. Ele pode parecer complexo, mas quando se entende a lógica por trás, a coisa toda faz muito sentido. É poderoso, é eficiente e, na verdade, é bem intuitivo quando se pegam as peças-chave. Então, o nosso roteiro é este. Primeiro, por que o heap sort é considerado uma ordenação superior? Depois, a gente entra no coração dele, a estrutura heap. Aí vamos ver como construir o heap máximo e, finalmente, colocar tudo para funcionar e ver o processo do heap sort em ação. Bora lá? Beleza. Começando pelo começo. Afinal, por que o heap sort é tão especial? O que ele tem de diferente? Pensa só, a ideia base é bem parecida com a do selection sort, né? A cada passo, a gente quer achar o maior número e colocar ele no lugar certo. Simples. A grande sacada do heap sort, o que faz ele brilhar, é o jeito como ele encontra esse maior elemento. É muito, mas muito mais rápido. É aí que a mágica acontece. E essa velocidade toda vem de um lugar específico. Vem da planta baixa do nosso motor, que é a estrutura de dados conhecida como heap binário. É ela o segredo de tudo. Então, o que é um heap binário? Olha que interessante. Na prática, lá na memória do computador, ele é só um array, uma lista de números, normal. Mas o jeito que a gente pensa nele é como uma árvore binária. Essa capacidade de ser uma coisa na implementação e outra no conceito é o que dá todo o poder para ele. E o mais legal é como isso funciona. Pega um array qualquer, como esse aí. A gente consegue transformar ele nessa árvore sem gastar um byte a mais de memória. Sem usar ponteiros, nada. É pura matemática. A gente simplesmente decide que o primeiro elemento é a raiz, os dois seguintes são os filhos, os próximos 4 são os netos e por aí vai. É uma representação perfeita. E para navegar nessa árvore que só existe na nossa cabeça, a gente usa essas formulinhas aí. São super simples. Com o índice de qualquer elemento no array, a gente calcula na hora quem é o pai e quem são os filhos. É como um GPS para a árvore, só que usando a posição na lista. Genial, né? Toda a vantagem da estrutura de árvore sem o custo. Agora, presta atenção, porque essa é a regra de ouro. A propriedade do heap máximo. É simples. Qualquer nó pai tem que ser maior ou igual aos seus filhos. Fim. E qual a consequência disso? É gigante. Significa que o maior número de todo o array está sempre garantido lá no topo, na raiz, no índice 0. A gente não precisa procurar, ele está lá, esperando. Beleza, já temos a planta baixa, agora a gente precisa das ferramentas para construir esse negócio e, mais importante, para manter ele sempre arrumado, sempre respeitando aquela regra de ouro. E a nossa principal ferramenta é essa função aqui, a Max Heapify. Pensa nela como o martelinho do heap. Se em algum lugar a regra pai maior que filho for quebrada, a gente chama Max Heapify. Ele vai lá e conserta, empurrando o elemento problemático para baixo, degrau por degrau, até ele achar o lugar certo e a ordem ser restaurada. Vamos ver isso na prática. Olha só esse heap. Ali no índice 1 temos o número 16. Os filhos dele são 30 e 27. Opa, problema. 16 não é maior que 30. A nossa regra de ouro foi quebrada. A estrutura está instável. O que o Max Heapify faz? Ele olha para esse trio, 16, 30 e 27, e pergunta, quem é o maior? É o 30. Então, Ele troca o 16 com 30. Beleza, o problema imediato foi resolvido ali em cima. Só que o 16 desceu, ele flutuou para uma nova posição. E adivinha, ele pode ter criado um novo problema lá embaixo. E é exatamente o que aconteceu. Agora o 16 está ali e um dos novos filhos dele é o 57. De novo, a regra foi quebrada. Então o que a gente faz? O mesmo processo, Max Heapify de novo. Troca o 16 com o 57. Agora sim, o 16 desceu até encontrar um lugar onde ele é maior que os filhos. A sub-árvore inteira foi consertada de cima para baixo. É um efeito dominó. Então, resumindo a lógica do nosso martelinho, o Max Heapify faz isso. Ele pega um nó, olha para os filhos e descobre quem é o maior dos 3. Se o maior não for o próprio nó que a gente está olhando, ele troca. E o mais importante, ele continua essa verificação recursivamente, descendo pela árvore, para garantir que o conserto se propague até o final. certo, a gente já sabe consertar um pedacinho quebrado. Mas e se o array inteiro tiver uma bagunça? Como a gente transforma ele num heap máximo perfeito?
Aí entra a linha de montagem, o Build Max Heap. E o truque dele é muito esperto. Ele começa de baixo para cima. Ele pega o último nó que tem filhos e roda o Max Heap Phi nele. Depois sobe para o anterior e para o anterior até chegar na raiz. Fazendo isso, ele garante que, quando chega lá no topo, a estrutura inteira já está correta. Pronto, a planta foi entendida, as ferramentas estão na mão e a estrutura está montada. A gente tem o heap máximo perfeito. Agora é hora de ligar a máquina. Vamos ver o heap sort em ação. E o primeiro passo do processo é simplesmente genial. A gente sabe com 100% de certeza que o maior número de todos está lá no topo, no índice 0. Certo? Então o que a gente faz? Pega ele e troca com o último elemento do array. Pá! Com uma única troca, o maior número já foi para o lugar definitivo dele. Já está ordenado. Agora vem o pulo do gato. A gente ignora aquele último elemento, ele já está pronto. É como se a gente diminuísse o tamanho do nosso heap em 1. Só que é claro, quando a gente fez a troca, um número pequeno subiu lá para a raiz e a estrutura quebrou de novo. E o que a gente faz quando a estrutura quebra? Chama o nosso martelinho, o Max Heap Phi, só na raiz. Ele vai consertar tudo e no processo vai trazer o segundo maior elemento de todos lá para cima. E a partir daí, é só repetir o processo. O novo maior elemento está no topo, a gente troca ele com o penúltimo, que agora é o último do nosso heap encolhido, ignora ele também, conserta a raiz com o Max Heap Phi, e de novo, a parte ordenada do array vai crescendo, da direita para a esquerda, e o heap vai encolhendo até não sobrar mais nada. Então, essa é a receita completa do heap sort. Primeiro, passo único, constrói o heap máximo para organizar a casa. Depois, entra num loop, troca o topo com o final, diminui o heap e conserta o topo. Simples assim. É um processo poético, quase. Sistemático, repetitivo e muito, muito eficiente. Ok, vimos toda essa engenharia, essa máquina funcionando. Mas no final das contas, valeu a pena? O quão rápido é esse negócio? A resposta é OR log n. E por quê? Aquele primeiro passo, o Build Max Heap, é surpreendentemente rápido. Ele roda em tempo linear, O de n. Depois, a gente faz aquele loop de troca e conserta mais ou menos n vezes. E cada conserto com o Max Heap Phi leva um tempo de log de n, porque ele só precisa percorrer a altura da árvore. Isso coloca o heap sort lá no topo, junto com os algoritmos de ordenação mais eficientes que a gente conhece. E, para fechar, vou deixar um pequeno desafio para pensar. Se a gente já tem um array que é um heap máximo perfeitinho, qual seria o jeito mais rápido de achar não o maior, mas, digamos, o terceiro maior elemento? Pense um pouco sobre a estrutura que a gente viu, é um bom exercício para ver se os conceitos pegaram. É isso por hoje, valeu!